Feche os seus olhos, nós vamos orar agora. Para que Deus continue tendo misericórdia dos perdidos. Aleluia. E para que Deus venha usar cada um de vocês, cada um de nós, enquanto temos vida, enquanto temos força, para resgatar alguns. Deus, obrigado, Senhor, por esta noite. Tu tem visto, Senhor, a motivação de cada um de nós fazer a obra missionária. Tu colocou missões no coração do pastor Melk, ó Deus. Sim. Com toda dificuldade, Senhor, compromissos, pandemia, construções, compromisso, mas o teu servo tem sido fiel, ó Deus. Amém. Claro que ele tem perdido a noite de sono também, mas tu és fiel, Senhor. Sim. E tu há de recompensar, Senhor, esta igreja, Senhor, Sim. que o teu nome tem sido glorificado aqui, Senhor, e nas nações também, ó Deus. Sim. É raro ver esse testemunho, Senhor, o que tu estás fazendo aqui, ó Deus. Senhor, e prova disso é que tu está trazendo também hoje aqui, Senhor, o pastor Olinto, Senhor. Sim, Deus. Há mais de 40 anos, Senhor, pregando o teu evangelho, Senhor. Tu já tem usado a vida dele, Senhor. Que mais uma vez tu possa usá-lo como instrumento, ó Deus, Sim, Deus. para edificar a nossa vida, para nos despertar, Senhor. Para que também, Senhor, levante muitos outros Olintos, Senhor, Amém. que queiram dar a sua vida para a obra missionária. Amém. Que nós possamos abrir o nosso coração, Senhor, e receber a tua palavra, Senhor. Aleluia. Obrigado por esse momento, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado, pastor João. Igreja querida, graça e paz. Deus está nesse lugar. Amém, igreja? Lindo demais. Obrigado, pastor, pelo convite para estar aqui com vocês. Estou impactado em ver como Deus está agindo no coração de vocês. Aprendi um pouquinho sobre a história de vocês. Estou animado em ver o movimento de Deus na vida de vocês. Hoje deve ser o melhor culto que você já apresentou a Deus. Hoje precisa ser o melhor culto que você já apresentou a Deus. Sabe por quê? Porque depende de você. Porque Deus não mudou. Mas você precisa ter no seu coração agora, já, esta postura. Deus, eu espero que este culto seja o melhor da minha vida. Semana passada foi bom, hoje tem que ser melhor. Quantos creem nisso? Digam amém. Vira para o teu irmão e diz, vai ser melhor. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o nosso Deus é o Deus de novidades. Nós não vivemos do passado, nós vivemos de um presente. E o nosso Deus é o Deus que é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Então nós estamos sempre à espera de coisas novas. Cheguei do Oriente na semana passada e devido ao meu sistema imunológico estar baixo, peguei uma gripe tremenda que atacou a minha garganta. Fiquei em Belo Horizonte com a minha filha, mas estou um pouco melhor. Espero que vocês consigam me entender. A comunidade online, que Deus te abençoe, seja abençoado onde você está. Deus está em todo o lugar. Queridos, Deus está aqui, Deus está na China. Agora eu quero que você entenda o seguinte: eu, minha família, estou casado há 45 anos, 45, sabe o que é isso? Mais tempo do que muitos de vocês. Estou bem casado, se fosse necessário, casava com a mesma pessoa outra vez. Estamos em love. Gente, é bom você deixar Deus guiar a sua vida. É bom você deixar Deus conduzir os seus caminhos. E não há nada melhor de ser um missionário. Aí você olha para mim e diz, não, você é missionário porque você está na China. A minha cidade é a cidade chamada Macau, uma cidade belíssima, 680 mil habitantes, que fica no sudeste da China, considerada a Las Vegas do Oriente, porque o meio maior de entrada financeira para a cidade é o jogo organizado. Uma cidade vibrante, uma cidade, como eu já disse, linda, pelo menos eu gosto, mas uma cidade carente
do conhecimento do poder do Evangelho. E nós estamos ali, não há 40 anos, porque já vimos de Hong Kong, mas o nosso trabalho hoje é o mesmo que fizemos quando pisamos pela primeira vez, é anunciar Jesus, que é a solução para qualquer problema. Eu digo isso e falei bem devagar, porque é possível que hoje você tenha vindo a este culto com teu coração pesado, talvez hoje você tenha vindo a este culto com aquele peso, com aquela preocupação, o que vai acontecer com a minha família, o que vai acontecer com o meu emprego, o que vai acontecer com aquela dívida, o que vai acontecer, ei, para, Jesus é a resposta. Gente querida e amada, Ele é a resposta para o chinês. Se Ele é a resposta para o chinês, e eu tenho visto isso centenas de vezes ao longo desses anos de trabalho missionário, eu posso dizer com certeza que Ele é a solução para a tua vida, em qualquer circunstância. Por isso a palavra nos ensina que eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de qualquer um. Agora, o mais bonito é o seguinte: você olha para mim e você diz, poxa, ele é um missionário. É verdade, eu sou um missionário, mas você também é, porque quando Jesus olha para você, sabe quem ele vê? Ele vê um missionário também. E é isso que eu escrevi no meu livro, que hoje é um best-seller, porque a finalidade é explicar para você, querido irmão e irmã, que não há diferença entre o missionário que está no campo e o missionário local. Aos olhos de Deus, você é comissionado para fazer o trabalho de propagação do Evangelho, comunicação do Evangelho, expansão do Evangelho, proclamar as boas novas do Evangelho. E o que é isso? Isso é missão. Vire para alguém e diga, você é um missionário. Eu não posso ir à sua escola, eu não posso ir à sua universidade, eu não posso ir ao seu trabalho, à sua família, nem você talvez venha à China, mas Deus te colocou lá com um propósito, porque você é o missionário que Deus tem escolhido, chamado, para que faça o trabalho onde você está. É só você ler a Bíblia e você vai entender que Ele disse ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. É só você olhar ao lado e você vai ver que tem muita gente carente de ouvir a palavra de Jesus. O importante, irmãos, é que nós temos que falar quem Jesus é para as pessoas. O grande desafio é que às vezes nós não conhecemos o Jesus que a Bíblia diz. Nós conhecemos o Jesus que nós queremos, nós conhecemos o Jesus que precisamos para nos abençoar, mas o Jesus das Escrituras é muito maior, obrigado, muito maior. O Jesus das Escrituras é muito maior do que você pode pensar e imaginar. Então, quando você tiver uma dificuldade, ou alguém chegar para você com alguma dificuldade, traga o nome de Jesus, porque o nome de Jesus tem poder. E quando você menciona o nome de Jesus, de forma simples, não precisa impostar a sua voz, traga o nome de Jesus de forma simples, de forma cotidiana, porque é o nome de Jesus que vai trazer resolução para aquela necessidade. Eu vi isso tantas vezes, muitas vezes, e ainda o vejo. Eu vou trazer para vocês agora um pequeno vídeo do último batismo que fizemos, agora na Páscoa. Enquanto a produção se prepara, deixa eu dizer para você o seguinte, você vai ouvir um barulhinho lá atrás, é o pessoal que estava excited, o pessoal estava satisfeito, alegre. A imagem em si não é grandes coisas, a finalidade porque nós não queríamos realmente mostrar as pessoas, então a imagem está um pouco de longe, está meio interessante. A questão é que você veja que Jesus está libertando pessoas do outro lado do mundo, pessoas que foram trazidas de um ambiente totalmente anticristão, pessoas que não foram crescidas ou apresentadas a uma igreja, pessoas que vieram de um contexto cultural, religioso, totalmente oposto ao evangelho que pregamos, mas do momento que ela encontrou Jesus, a sua vida foi transformada, do momento que ela encontrou Jesus, a sua vida foi impactada, porque esta é a mensagem missionária e a mensagem do evangelho, as boas novas.
Quando Jesus é anunciado, a vida muda, tudo muda. Por favor, se você tem aí, joga pra gente. Thấy cái hàng chất thì nó bé. Quantos podem aplaudir ao Senhor? Aleluia! Oh! Glórias ao que vive para sempre. O que faz a mensagem do Evangelho tão especial é porque o Evangelho ele não muda, ele é a essência de tudo. A mensagem do Evangelho ela não precisa ser traduzida, ela precisa ser vivenciada. As pessoas crerão no Jesus que você vive, no Jesus que você reflete no seu dia a dia. A mensagem do Evangelho não precisa ser apresentada como uma teologia ortodoxa, apesar disso talvez ajudar ou prejudicar, mas o que as pessoas querem ver é a mudança de Jesus na tua vida. Quando perguntam para mim qual foi a maior coisa que você viu no campo missionário, sem sombra de dúvidas eu digo logo de imediato, é o que eu vi Deus fazer na minha vida. Foi a atuação de Deus na minha vida, porque nesses 40 anos eu continuo aprendendo que Deus, Jeová é o nome dele, ele é todo poderoso, ele pode usar uma pessoa simples como eu, para apresentar um Deus tão grande como ele. E quando eu apresento o nome de Deus na minha mente, no meu coração, não há dúvidas nenhuma que só ele pode trazer soluções a qualquer situação. Mas se Deus não fizer, conversa com ele, não é comigo. Agora eu tenho que orar, eu tenho que apresentar às pessoas o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. E eu vou ensinar a vocês hoje em mandarim, se vocês quiserem, dentro desse espaço de tempo que ainda tenho, uma frase que para mim é o somatório do que é o Evangelho. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, não é isso? Para a salvação daqueles que creem nele, que o aceitarem. Para mim o somatório do Evangelho, das boas novas, é Jesus que ama a todos nós. Quando você diz Jesus te ama, ou Jesus ama a você, você está dizendo para a pessoa, esse é o maior presente que Deus tem para você. Eu falei para um engenheiro chinês uma certa vez, a namorada dele era cristã, e queria apresentar o Evangelho para ele, e este chinês, com uma formação acadêmica da França, veio conversar com a gente, através da namorada, que nos apresentou, e eu apresentei o Evangelho da melhor forma que eu pude, da maneira mais simples que eu pude, mas aquele chinês me disse o seguinte, eu entendi, ele era um homem inteligente, ele entendeu, e ele tinha lido a Bíblia, eu entendi, mas sabe qual foi o problema que tinha com ele? Ele disse, o que eu não entendo é uma coisa, como Deus vai amar uma pessoa que está nem aí para Deus? Em outras palavras, ele estava dizendo o seguinte, eu não consigo perceber como Deus vai me amar quando eu não estou interessado em Deus. Verdade, numa perspectiva humana, principalmente no contexto oriental, há uma troca, uma permuta de ajudas, eu te ajudo para você me ajudar, eu te ajudo porque você me conhece,
porque quando eu precisar você vai me ajudar. Na cabecinha dele, dentro da lógica, nunca me interessei em Deus, por que Deus vai se interessar em mim? Por que Deus foi mandar Jesus? E por que Jesus morreu na cruz do Calvário, quando eu não tenho nenhum interesse de segui-lo? Talvez você hoje esteja pensando nisso também. Esse é o milagre da salvação. Esta é a bondade de Deus externada em Jesus, a encarnação do Evangelho. Ele nos amou antes que nós o conhecêssemos. Ele nos amou mesmo quando você o desprezou. Esse é o amor de Deus, que é o amor incomparável. E eu expliquei isso para ele, mas ele não conseguiu perceber. E terminamos a nossa conversa. E 2 semanas atrás, ou seja, 2 semanas depois, ele me mandou um e-mail. E ele disse: missionário, obrigado. Agora eu entendi. No momento daquela conversa, quando terminamos, ele parecia totalmente desligado do que eu estava tentando mostrar para ele. Mas você precisa entender uma coisa: não é você que vai convencer as pessoas a respeito do Evangelho, é o Espírito de Deus que move na tua vida. E do momento que você chega para qualquer pessoa, seja ela simpatizante ou não para o Evangelho, quando você lança a palavra de Deus, é o Espírito Santo de Deus que vai fazer essa semente germinar, brotar, ficar forte, e é Ele que vai anunciar àquela pessoa o que a pessoa precisa fazer. A Bíblia diz que é Ele que nos convence do pecado, da verdade e do juízo. A nossa postura, o nosso trabalho é anunciar o Evangelho. Quantos podem dizer amém? Vira para o irmão que está do teu lado e diz: então anuncia. Duas semanas, agora eu entendi. Eu não tinha preocupação. Eu estava feliz em ouvi-lo, que agora ele tinha entendido. Anuncie o Evangelho, meu irmão. Fale para as pessoas a respeito da bondade de Deus. Diga para as pessoas sem medo. Deixe-me usar uma palavra que talvez possa soar agressiva, mas não é. Sem vergonha, sem timidez. Diga para as pessoas que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. O mundo está procurando uma solução, o mundo está procurando um problema. Nas minhas aulas universitárias, várias vezes eu chegava para as pessoas e dizia: olha, durante o break, durante o intervalo, eu chegava para alguns, sentindo a direção de Deus para falar com eles, eu dizia: puxa, olha, Deus te abençoe. Eu não acredito em Deus, não tem problema, Deus te abençoe. Daqui a pouco, num intervalo qualquer, aquela pessoa voltava e dizia: professor, o que o senhor quer dizer com Deus me abençoe? É isso, Deus te abençoe. É porque eu estou atravessando um problema, eu estou atravessando uma dificuldade, eu estou atravessando, e aí a pessoa começava a falar algo que eu não precisava ouvir, mas ela estava procurando uma direção, ela estava procurando um amparo, ela estava procurando uma solução. Meu querido, minha querida, a solução que o mundo precisa, você tem, e o nome dele é Jesus. É Jesus. Não há outro, não há ninguém mais forte. É a única mensagem que a igreja precisa, é dizer a esse mundo decadente, perdido, que caminha a passos largos para o inferno, de que Jesus tem a solução para você. Aí eu falei uma certa vez com um médico. Eu tinha um amigo que era médico, ele falou: você quer ir lá na minha clínica comigo? Porque eu tenho uns colegas lá, eu queria te levar, dizer que você é meu pastor, e a gente, sei lá, sabe, conversar um pouquinho, né? Falar de Jesus para eles. Tá, vamos lá. E eu cheguei na clínica e sentei, fui tomar um café, assim, né? E ele falou: isso aqui é meu pastor e tal. E aí um médico lá: escuta, mas me fala sobre Jesus e tal. E eu comecei a conversar, ele falou: olha,
É muito interessante o que você está dizendo, mas eu não preciso de Jesus agora. Com todo respeito, eu não preciso de Jesus. Eu sou jovem, eu tenho dinheiro, estou bem, minha carreira, está subindo. Aí ele disse, nessa ele pegou feio. Eu sou bonito, o cara feio pra caramba, mas tudo bem, né? Ele se achou bonito, deixa ele se achar bonito. Eu não preciso de Jesus agora, passar lá na frente. Quem sabe, quando eu estiver lá mais à frente, aproveitei a vida, eu chego para Jesus. Eu falei, olha, esse é um direito que você tem, não é? Um direito que você tem, apesar de não concordar, é um direito que você tem. Aí eu disse para ele, me diga uma coisa, você tem seguro para o seu carro? Lógico. Você dirige mal? Não. Por que você tem um seguro para o seu carro? É porque quando eu precisar, se alguém bater em mim, ou eu vir a bater em alguém, colidir com alguém, eu tenho seguro para me garantir. Eu falei, Jesus é o teu seguro? Você não deve sair de casa sem Jesus, como diz lá o marketing de uma certa companhia. Falei, você não deve sair de casa sem Jesus. Então você não tem Jesus porque você é bonzinho, é bonitão, tem dinheiro, ou não tem dinheiro. Você tem Jesus, você precisa de Jesus, porque Ele é a única solução para você. É isso, é simples assim, não tem jeito. Uma moça veio para mim, obviamente chinesa, e ela disse, poxa pastor, eu estou com um namorado novo. Legal, né? Namorado novo. Ela falou, só que é o seguinte, pastor, esse rapaz, ele não é chinês, mas ele é muçulmano. Eu falei, você cristã, namorando um rapaz muçulmano, legal, né? Por quê? Eu gosto dele. Legal, muito bom. Pastor, vamos tomar um café. E aí, o senhor apresenta Jesus para ele. Legal, vamos então. Vamos tomar um café, né? E um rapaz muito inteligente, cara, gente boa demais. Ele se dizia um muçulmano não praticante, mas era de uma família muçulmana, classe média muito alta. Eu conversei com ele sobre o Evangelho, conversei com ele sobre Jesus, conversei com ele sobre o que era o islamismo e conversamos. Acabou a conversa, eu disse para ele, olha, você precisa de Jesus. Tá bom, pastor, eu vou pensar nisso. Eles mudaram da cidade, se casaram inclusive, se mudaram da cidade, e eu pensei, puxa, o que foi daquela moça, será que deu certo aquela situação, o que aconteceu? 2 anos, repita, 2 anos por favor, 2 anos, 2 anos depois, esse empresário bem sucedido me mandou um e-mail, ô pastor, tudo bem? Tudo bem, pastor, tenho uma notícia para o senhor, o que é? Eu agora creio em Jesus. 2 anos. Quando eu conversei com ele, eu respeitei a postura dele, apesar de não concordar. Essa é uma questão que nós temos que aprender. Nós não precisamos brigar com ninguém para aceitar Jesus. Eu respeitei a postura dele, mas apresentei a realidade do Evangelho. 2 anos depois, ele me escreveu e com muita alegria ele disse, pastor, eu quero ir a Macau. Eu quero ser batizado pelo pastor em reconhecimento da sua paciência e respeito por mim. Deus trabalhou no coração dele. Não fui eu, foi Deus. Quantos podem dizer amém? A Ele toda a glória. Mas certa vez estávamos numa reunião de oração, reuniãozinha de oração, pouca gente, muito pouca gente, talvez umas 8 pessoas, talvez menos. E a nossa igreja é num ambiente, numa sala, em um shopping center em Macau. Tocou a campainha, porque a porta estava fechada, era uma reunião de oração, tocou a campainha. Um senhor oriental, jovem, uns 30 e poucos anos, um pouco emocionado, via-se nele isso, disse,
aqui é uma igreja? É. Eu posso entrar? Pode. Ele entrou, e ele parou, olhou para nós sentados assim num círculo, num semicírculo, estávamos orando, e ele emocionado disse, é aqui. Repita comigo, é aqui. Repita mais uma vez, é aqui. Você está pensando, por que estou repetindo isso? Foi o que aconteceu comigo. Eu falei, não estou entendendo nada. É aqui o quê, né? E ele disse, esse é o lugar. E ele estava literalmente assim, esse é o lugar. Eu disse, então conta a sua história. E ele disse, olha, eu sou muçulmano. E ele disse o país que ele era. E ele disse, eu tive um sonho. Nesse sonho, eu estava em pé, em rapaz, agora eu esqueci, aquela situação que bota quando você vai fazer, andaime, ele estava em pé no andaime, todos entendem andaime, né? E aquele andaime, no sonho, estava balançando, e ele sabia que estava num andar muito alto, e ele ia morrer. De repente, uma mão saiu daquela nuvem, que estava no andaime, perto do andaime, e ele viu que aquela mão era uma mão de Jesus, e aquela mão estendeu-se para ele e disse, me segura, e segue-me, e ele no sonho segurou aquela mão, e seguiu, e saiu do andaime que estava em perigo de vida, e de repente ele se viu num lugar, e aquela voz que ele entendia que era Jesus, disse para ele, você me procura, e você vai achar, e o lugar, quando você chegar, vai testificar que sou eu. Ele voltou para o trabalho, por ser de uma família extremamente muçulmana e respeitada na cidade, porque era uma família que tinha responsabilidades eclesiásticas. Eu estou dando uma volta, porque lógico, nós estamos online, né? Então, ele chegou no trabalho e ele disse, eu tive esse sonho, e eu quero ir numa igreja, porque é lá que eu vou encontrar Jesus. Os colegas de trabalho falaram assim, sem problemas, eu conheço uma igreja que você vai ver Jesus demais. E eles levaram esse rapaz, esse jovem profissional, numa igreja, que apesar de cristã, tinha muitas estátuas de Jesus. Jesus pendurado, Jesus deitado, Jesus arrebentado, Jesus crucificado. E essa pessoa disse, está vendo, olha, é Jesus, Jesus. E esse homem que teve aquele sonho, falou, não. Esse não é o Jesus que apareceu para mim. Esse não é o Jesus que apareceu para mim. Não pode ser. Rapaz, você falou para mim que você queria ir numa igreja que tivesse Jesus. Ele falou, sim, mas isso aí não é o Jesus, porque o Jesus que me pareceu, o Jesus que me deu a mão, ele era poderoso, ele era forte, e ali acima de tudo, ele estava vivo. Aleluia! Esse é o Deus que servimos. Aí falaram para ele do nosso lugar de adoração, e aí ele entrou, e o lugar de adoração não tinha nada, 4 paredes, uma tela como a de vocês, num espaço bem menor. E ele entrou, aleluia, e o Espírito Santo testificou no coração dele, esta é a casa de oração, essa é a casa que o Deus visita o seu povo, esta é a casa em que eu me faço presente, e é por isso que ele disse o quê? É aqui que o Senhor se faz presente. Igreja querida, entenda isso, é aqui, nesse lugar, que Deus se faz presente. Quantos podem dizer amém? Aleluia! É emocionante. Olha, eu queria que casos como esse acontecessem mais, porque essa pessoa veio prontinha, não precisamos falar nada de Jesus, Jesus já tinha falado tudo para ele estava zerado, ele estava turbinado. Esse é o lugar que Jesus se revela. Se você precisa ver Jesus, sentir Jesus, tocar Jesus, você está no lugar certo. Nós não precisamos de parar
e fazer exercícios mentais ou físicos para abrir a nossa áurea, estar mais sensível à espiritualidade que nos rodeia. Você pode sim fazer e talvez até encontre uma espiritualidade, mas essa não é de Jesus, posso te garantir, porque o nosso Jesus é manso, suave, mas ao mesmo tempo é tremendamente poderoso. E quando Ele chega na tua vida, Ele faz algo que ninguém pode fazer. E quando Jesus toca a tua vida, é inigualável. E você não vai poder nunca mais dizer que Jesus não existe, porque você vai senti-lo. Eu vou terminar já, dentro do tempo que me deram. Mas abra sua Bíblia comigo, no livro de Lucas, por favor. Capítulo 5. Diga para o irmão que está do teu lado, está bom demais. Não me convenceram, hein, gente? Mas eu vou crer, amém? Lucas capítulo 5, vou ler uns poucos versos, a começar do verso 1. Apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, aqui é uma situação que Jesus estava envolvido, estava Jesus junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos à beira da praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se, Jesus ensinava do barco a multidão. Situação muito simples. Jesus precisava de uma plataforma, de um lugar para ensinar o povo. Junto dele, verso 4, quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: Simão, faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Agora ouça isso: mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Vamos repetir essa frase, por gentileza? Mas sobre tua palavra lançarei as redes. Muito bem, no verso 6, fazendo isso, colheram uma grande multidão de peixes, e rompia-se-lhe as redes, até o ponto de eles chamarem outros barcos para ajudar. Meu irmão, você está bem, mas Jesus tem águas mais profundas para você. Eu estou bem, eu estou, sabe, no meu top fitness espiritual, eu estou tremendo, ótimo. Deus tem mais para você. Agora não é sobre a sua experiência. Ei, ouça isso agora, hein? Nós vamos às águas mais profundas com Deus, em obediência, e recebemos o que Deus tem para nós, porque você está obedecendo a palavra dEle. A nossa experiência começa quando você experimenta Deus através da sua palavra. Mas baseado, disse ele, na tua palavra, mestre, nós vamos. Diga para o irmão que está do teu lado: é a palavra. E eles foram e tiveram uma experiência extraordinária. Querido, Deus tem peixes, tem fartura espiritual para a tua vida. Você precisa ouvir, você precisa acreditar, e você precisa fazer o que Jesus manda você fazer. A coisa que eu tenho que fazer, outras só Deus pode fazer por mim. Mas no momento que eu obedeço à palavra de Deus e me lanço, Deus vai fazer milagres. Esse é o trabalho missionário. Não há nada diferente. Não há nada diferente. Essa semana peça a Deus, coloque pessoas para mim orar. Eu quero orar por pessoas. Eu quero falar de Jesus para alguém. Eu quero lançar a rede num lugar mais fundo. E você está entendendo o que é a rede? São os desafios que Deus tem para você. É hora de nós sairmos daquela piscininha rasa e nos lançarmos ao mar profundo.
Eu faço scuba diving, eu gosto muito de mergulhar, e sempre é um desafio para mim quando eu vou em lugares mais fundos, onde a luz do sol chega, mas a correnteza também nos arrasta, onde eu tenho que ficar cronometrando, não só a profundidade, mas também o tempo em que eu estou ali para compensar quando for a superfície, mas a satisfação de saber que eu fui no lugar mais fundo, é tremendo. Para você que mergulha sabe disso, é tremendo. O que Deus está dizendo para nós hoje é isso: ei, sai desse mesmismo, sai desse mesmismo, sai disso que eu já vi, eu já sei. Vamos lá, vamos encarar um mar mais profundo, porque há coisa nova para você, nesse mar mais profundo. Talvez você que não tenha sua fé ainda estabilizada no Senhor Jesus, e talvez não esteja compreendendo bem o que eu estou querendo te dizer. Bem, para sumarizar e acabar, eu quero dizer a você o seguinte: mergulha, se joga na água de Jesus, e você vai ver que Jesus é diferente. Uma certa vez eu fazia um evangelismo numa aldeia que não tinha, um vilarejo que não tinha testemunho, não tinha nada de Jesus, e eu cheguei num casebre, isso foi em Hong Kong, muitos anos atrás, e eu disse, cheguei no casebre, bati palmas, Wei, Yamo Yana, Wei, Yamo Yana, tem alguém em casa? E aí veio um senhor, um idoso, esse é o Maialá, o que o senhor quer? Ele olhou para mim, um estrangeiro, e nós estávamos fazendo uma visita pré-evangelística, nós estávamos convidando as pessoas para irem a um evento, para depois evangelizarmos, bem, uma história que eu não vou contar aqui, e ele disse, eu ouvi falar de vocês são, né, estão falando de Jesus aí, não é? Então eu falei, somos sim, estava eu e uns colegas chineses, evangelistas, e eu disse para ele, olha, Jesus pode abençoar a tua vida, e ele estava um senhor muito rancoroso, porque os filhos abandonaram, era uma história muito triste a dele, e ele estava muito rancoroso com a vida, e quando eu disse para ele, olha, Jesus é a resposta, Jesus pode te ajudar, Jesus pode, e ele virou para mim e disse assim, meu jovem, aí complica, quando o chinês fala assim com você, é complicado, meu jovem, significando, eu sei mais que você, meu jovem, você está dizendo para mim, que o seu Jesus sozinho, pode fazer mais do que todos esses deuses na minha prateleira? Rapaz, ele tinha uma prateleira cheia de deuses. Aí, pergunto a você, o que você diria para ele? O que você diria para ele? Sim ou não? Sim. Aí eu olhei para ele e falei, meu Jesus pode. E ele disse, mas como é que eu posso saber disso? Eu falei para ele, usei um verbo em chinês, que significa o seguinte, por que o senhor não prova Jesus? Não é provar a existência, é provar sabor, Coca-Cola, refrigerante, provar. Eu disse, por que o senhor não prova Jesus? Por que o senhor não, saboreia Jesus? E eu expliquei para ele, olha, o senhor tem que fazer isso. Tá, bye, fomos embora. 2 semanas mais tarde, eu estou correndo por causa do tempo, 2 semanas mais tarde, voltamos no mesmo vilarejo para fazer uma repescagem. E meu coração batia forte, vou voltar na casa do velhinho, eu quero saber o que aconteceu. Eu cheguei lá e fiz a mesma coisa, e o velhinho saiu, o ancião saiu, e ele saiu com aquela carinha meio assim, né, e eu, o que eu vou falar agora? Eu perguntei para ele, então ancião, o senhor provou Jesus? Ele olhou para mim e disse, jovem, provei, e gostei. Quantos podem dizer amém? Aleluia, aleluia, louvado o nome do Senhor. Querido, vamos mostrar Jesus para as pessoas, isso é para você que talvez ainda não tenha sua fé edificada, prove Jesus, se você provar o meu Jesus, o nosso Jesus, você não vai querer outro, porque o nosso é igual, o nosso é precioso, o nosso é poderoso, o nosso é tremendo, o nosso é tudo. Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é a rosa de Sharon, Ele é, aleluia, o sol que traz luz à nossa vida. Esse é o nosso Jesus, aleluia. Glória a Deus.
Vou terminar ensinando a vocês uma frase: Jesus te ama. Quem quer aprender, diga amém. Amém. Pastor, me permita, eles querem, eu vou ensinar. Em chinês é muito fácil, eu vou fazer em mandarim. Em chinês é: Jesus ama você. Jesus ama você. Bom português, Jesus te ama. Jesus ama você, tá? É a gramática chinesa. O chinês, ele tem, é uma língua tonal, é meio complicado, é tonal. Então, se você não falar direito, você pode estar dizendo outra coisa, pensando que está falando uma coisa, e é complicado demais. Jesus, a palavra Jesus, o nome Jesus é Yesu. 1, 2, 3. Yesu. Você online, repita comigo: Yesu. Ok? Muito fácil. Jesus, Yesu, esse nome maravilhoso. Agora, o verbo amar, lembra? Jesus ama você. O verbo amar, mais fácil ainda, você fala e não sabe. Se alguém te der um beliscão, o que você fala? Antes de xingar, o que você fala? Ai, já disse amor. Aí a garotada nova aí vai sair falando para as meninas, né? Eu ai você, hein? Eu ai você. Aquela história, né? Eu ai você e tal. Então, olha, amar é ai. Ai, 1, 2, 3. Ai. Então lembra do beliscão. Ai. Então, Yesu. Agora você, muito fácil. Todo mundo fala inglês aqui, eu vi o pastor gastando o inglês dele. Joelho em inglês é o quê? Knee, right? Knee. Você, em mandarim é ni, tá bom? Então, Yesu, ai, ni. Então eu vou fazer o gesto e você vai repetir naquele mandarim, pastor, perfeito. Que o pastor Joãozinho está tentando falar há muito tempo e não consegue. Vamos lá? Quando apontar para o céu, você vai dizer Yesu. Quando fizer o beliscão, você vai dizer o quê? Quando apontar para o joelho, você vai dizer o quê? Ni. Aí, gente, que igreja missionária é uma bênção. Vamos lá? 1, 2, 3. Yesu, ai, ni. Mais uma vez, só as irmãs. Porque eu quero que os varões valorosos, caramba, hein? Que os varões valorosos tenham inveja santa agora. Certo? Então as irmãs aí, vamos lá. 1, 2, 3. Gente, vai ser difícil bater isso aí, hein? Varão, tamo junto? Tamo junto, né? É só para macho agora, hein? Vamos lá, 1, 2, 3. Yesu. Ai, irmãs, desculpa, mas essa foi difícil. Então, para não ficar com problema na igreja, porque senão eu vou sair, o pastor vai falar: ô rapaz, você deixou a igreja aí dividida. Vamos fazer junto? Vamos estar de pé, igreja, por favor. E vamos mais uma vez dizer a mensagem que salva a alma do chinês, que salva a alma do brasileiro, que salva a alma de qualquer um que quer aceitar salvação eterna. Jesus te ama. Vamos lá, igreja. 1, 2, 3. Yesu. Ai,